É um motivo de honra, é um motivo de muita glória estar aqui nesse momento trazendo a palavra do Senhor. Confesso que eu estou aqui tremendo, né? Mas o Senhor, quando Ele manda, Ele garante. Verdade. Sem perca de tempo, peço que os irmãos venham abrir as suas Bíblias em Salmo 92. E logo depois abram em João, capítulo 13. Peraí, Budai. Salmos 92, versículo 12. E aí, profeta? Servo de Deus. Aleluia, Jesus. Eu estava, essa semana, vale a pena a gente buscar a presença do Senhor. Eu estava buscando e no sábado, eu, pela misericórdia, eu fiquei até umas 3:30 da manhã estudando a Bíblia. E tem uma palavra que o meu amigo, ele dizia direto: Dai, Deus vai enviar um João para a tua vida. Só que eu nunca entendi o mistério desse João para a minha vida. E quando foi no domingo à tarde, novamente eu tirei somente 1h30 mais ou menos para orar e estudar um pouquinho a palavra. E Deus me deu essa palavra desse João que Deus mandaria para a minha vida. E eu quero falar um pouco sobre essa palavra que Deus me deu. Quantos acharam, digam amém. Amém. Aleluia. A palavra do Senhor em Salmos 92, versículo 12 vai dizer assim: O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Aleluia. João capítulo 13. João, Capítulo 13. Aleluia, Jesus. Seu versículo 21. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Aleluia, Jesus. João 13, versículo 21 a seguir. não pode nascer. Na palavra vai ter como tema quando Jesus ele prediz que Judas vai trair ele. Só que minha intenção não é falar sobre a traição de Judas. Minha intenção é falar sobre algo que Deus me ministrou nesta palavra aqui, que eu nunca tinha prestado atenção. Eu vou ler para não perder tempo. A palavra do Senhor diz: Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade, vos digo que um há de me trair. Então os discípulos olhavam um para os outros, sem saberem a quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado sobre o seio de Jesus. Em outra palavra vai dizer sobre o peito de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele a quem Jesus falava. Amém? Glória a Deus. E quando eu estava no domingo, depois que eu saí do culto aqui, eu disse: Deus, me confirma a palavra. E eu estava em casa, Deus ministrou no meu coração um tema para essa palavra. E eu não entendi no início porque Deus me deu 2 palavras. E na palavra do Salmo 92, Deus ministrava no meu coração o tema: a qual profundidade estão tuas raízes em Cristo. E em João 13, o Senhor ministrou no meu coração qual tem sido o grau de intimidade com Jesus. Aleluia. Essa palavra de Judas, eu sempre li e só ouvia sobre a traição de Judas com Jesus. Mas eu nunca prestei atenção nessa palavra que no versículo 21 ao versículo 24, o Senhor falava sobre intimidade. E na palavra não revela quem era o discípulo ao qual estava deitado sobre o peito de Jesus. Mas a gente tem que ter curiosidade. Eu queria saber quem era, eu busquei. E o discípulo foi João. Então, o que eu quero tentar te explicar essa noite: Jesus, todos nós sabemos que ele tinha 12 discípulos. Todos andavam com Jesus. Todos conheciam Jesus, mas apenas um tinha intimidade com ele. Imagine aí, você vai deixar alguém deitar sobre o seu peito se não tiver intimidade contigo? Você vai deixar alguém estar reclinado sobre o seu peito se não tiver uma intimidade contigo? É óbvio que não. João, ele estava ali inclinado no peito de Jesus porque havia nele uma grande intimidade com o mestre. Aí eu te pergunto, por que os outros discípulos? Por que Simão Pedro não chegou e perguntou para Jesus quem seria o discípulo o qual trairia Jesus? Talvez se ele perguntasse, Jesus não diria.
Mas porque ele pediu para João, acenou a João, para João perguntar ao mestre. Porque ele sabia que havia uma intimidade grande entre Jesus e João. Então quando João ele perguntou a Jesus, Jesus disse que seria aquele a qual ele desse o bocado molhado. E Jesus revelou logo o seguinte na palavra, que ele deu a Judas. Então muitas das vezes nós estamos na presença do Senhor, mas a gente ainda não tem uma intimidade com Ele. Muitas das vezes também a gente vai estar ao nosso redor pessoas que se dizem ser nossos amigos, mas na verdade pode ter milhares de pessoas, mas apenas um vai ter intimidade contigo. E eu fui entendendo essa palavra porque meu amigo dizia que Jesus ia enviar um João para a minha vida. Eu entendi porque a gente passa por vales. Jesus ele permite a gente conhecer as pessoas. A gente tem colega, mas Deus ele sempre coloca um João na nossa vida para que venha nos ajudar na nossa caminhada com Deus. E essa palavra ele tocou muito comigo porque eu estava sem intimidade com Jesus. Às vezes a gente diz que conhece Jesus, mas a gente não tem intimidade com Ele. E nessa palavra também eu vim meditando. Eu dizia, Deus, eu perdi a primeira essência, eu perdi o primeiro amor, nunca mais eu consegui. Eu não vou ter mais o primeiro amor nem a primeira essência. Só que isso é uma mentira de Satanás. Quando a gente fala isso, a gente está determinando as nossas vidas. Mas um dia eu vi o pastor pregando que a gente tem que decretar na nossa vida aquilo que a gente deseja ter. E eu decretei na minha vida, se Jesus, eu posso não ter o primeiro amor, mas eu vou ter um amor maior do que eu tinha antes. Eu posso não parar para orar 5 horas de relógio como eu orava antes no dia, como eu rompia na madrugada falando contigo, e no outro dia eu trabalhava sem sentir nada. Eu sentia sim, mas era a alegria do Senhor. Eu me sentia revigorada pela presença. E muitas das vezes eu não tenho mais vergonha de falar isso porque eu me arrependi da vida que eu estava vivendo. Não foi de pecado, mas foi uma vida relaxada diante de Deus. Às vezes eu acordava de madrugada para orar, eu ajoelhava e pegava o celular. Eu olhava, ficava conversando no WhatsApp com minha colega, ela falando o problema dela e acabava me sobrecarregando ainda mais, que eu estava passando lutas. Eu ficava, meu Deus, isso só estava me enfraquecendo. E quantas das vezes Deus estava ali me esperando de madrugada? Quantas vezes Deus estava ali esperando eu ajoelhar e falar com Ele? A guerra só estava crescendo na minha vida, porque eu tinha perdido a intimidade com Ele. Mas nesses dias Deus ele me deu a oportunidade de voltar a ter a primeira essência, voltar a ter um amor maior do que antes. Porque nessa madrugada mesmo do sábado eu passei até umas 13h30 da manhã mais ou menos. E quanto mais eu lia a palavra de Deus, mais eu sentia fome. Quanto mais eu lia, que eu sentia desejo de conhecer mais a palavra do Senhor. E em mais ou menos nessas 3 horas de relógio eu consegui ler 10 capítulos de Gênesis. E o Senhor me trouxe entendimento. O Senhor me trouxe entendimento na palavra dEle. Ele tem, pela misericórdia, me dando entendimento, que eu disse a Deus que eu não queria ser a mesma coisa que eu era antes. Eu não queria ficar aqui vivendo achando que eu estava bem. Mas na verdade, só o Espírito Santo de Deus sabia como eu estava. Então, outra palavra que Deus também havia me dado foi essa do cedro, que fala de raízes profundas. Eu te pergunto, a qual profundidade tem estado as tuas raízes em Cristo? O Líbano, a palavra de Deus vai nos revelar que o Líbano, ele era uma árvore que tinha muitas raízes. E eu estava estudando e eu entendi que o Líbano, ele passa 3 anos crescendo para baixo. E durante esses 3 anos ele vai adquirir 1,5 metro de raiz. E a árvore visível para fora você vai ver só 5 centímetros. Aí muitas das vezes a gente tem a preocupação de crescer logo. Eu estou entrando na presença de Deus, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Mas a gente esquece de firmar nossa rocha, de firmar nossa raiz. Porque quanto mais a gente busca, quanto mais a gente desce, mais profundo fica nossas raízes em Cristo. O que adianta a gente, às vezes, estar pregando, falando, fazendo e acontecendo, mas pode vir o vento e a gente cair. E a palavra de Deus diz que o cedro era uma árvore que ele resiste tanto o vento quanto o sol, a seca. E ainda tem mais, ela não precisa ser regada para ela sobreviver. Ela mesma vai em busca do seu próprio alimento lá no profundo da sua rocha. E a palavra de Deus ainda revela que há um determinado tempo que ele cresce a raiz. E quando chega o nível total da raiz, que não tem mais para onde descer, a raiz do Líbano abraça as rochas. Então, se a gente for analisar as outras árvores,
a raiz cresce para o lado, vai se espalhando. Mas o Líbano, ele desce no mais profundo. Ele desce 3 metros, imagine aí, 3 anos para descer 1,5 metro. A gente às vezes tem um mês na igreja e a gente já quer ser pregador, já quer ser levita, já quer ser missionário. A gente pisa no primeiro degrau, já quer ser pastor. Verdade. Muitos. Então, o que eu entendi é que a gente não precisa ser apressado. A gente tem que querer criar raiz em Cristo. Porque se a gente tiver raiz em Cristo, a gente passa a luta, prova, mas a gente jamais vai desistir do Senhor. A gente vai ser decepcionado sim, porque Jesus foi, quem somos nós para não ser? Jesus foi traído, Jesus foi rejeitado. Jesus passou um momento de angústia. Quando a palavra de Deus fala que ele foi no Getsemane, Jesus, ele chorou lágrimas de sangue. Elias, ele entrou na caverna e se escondeu porque ele teve medo. Por que a gente não vai ter medo? Nós somos carne. A diferença é, Jesus, ele foi santo. Jesus, ele não pecou, mas a gente às vezes fica limitado. A gente é limitado e às vezes a primeira oportunidade a gente vai e cai. A primeira oportunidade a gente rejeita Jesus e vai viver nosso desejo da carne. Então a gente tem que não ser como uma abóbora, uma melancia, que a raiz é rasa. Se você puxar ali, vai arrancar. A gente tem que ser como o Líbano. A palmeira também é outra característica do Líbano. Quando eu morava na zona rural, eu andava no rio tomando banho. E tinha um monte de bambu na aproximação dos rios. E eu ficava observando que o vento vinha e ele descia até embaixo. Mas ele não quebrava. Ele enverga todinho, mas não quebra. Por quê? Porque ele tem a mesma qualidade do Líbano. Primeiro ele desce para depois ele sair. Então a gente não tem que estar focado. A gente não tem que estar preocupado o quanto a gente vai crescer, o quanto as pessoas vão ver. Às vezes a gente fica ligado ao status, à posição. As pessoas vê a gente ser exaltado porque tenha medo dessa palavra. Aprenda a usar a palavra, Deus vai te exaltar. Porque às vezes Deus nem exalta, é a gente mesmo que exalta. O Senhor diz que todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha, ele é exaltado. Mas humilhar é como? Jesus não fala de eu humilhar o irmão. Quando Deus fala essa palavra, eu entendo que ele fala assim, a gente se humilhar na presença dele, a gente descer para ele todos os dias. Independente da luta, da circunstância, nós temos que estar enraizados em Cristo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A outra palavra também que agora de tarde eu estava estudando e o Senhor, ele ministrou no meu coração, que está em Mateus capítulo 7, versículo 24 ao versículo 27, que fala sobre os 2 alicerces. A palavra do Senhor vai dizer no versículo 24, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhar-lo-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque está edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras, e a não cumpre, comparar-lo-ei ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Aí eu te pergunto, tu tem edificado a tua casa onde? Na rocha ou na areia? Eu já passei muito tempo enganado achando que minha casa estava firmada na rocha e o primeiro vento, pela misericórdia do Senhor, ele não permitiu que eu desviasse, mas eu quebrei a aliança de Jesus. Eu vivi em pecado e achava que estava bom. Eu achava que eu não ia conseguir porque o diabo começou a dizer que eu não ia conseguir mais. E eu lembro que uma vez quando eu aceitei Jesus, eu disse para ele que eu não queria nunca servir ele. Mas se um dia eu servisse, eu queria ser verdadeira. E que se um dia ele visse que eu ia desviar na presença dele, que ele antes me preparasse, me matasse, mas eu não queria voltar para o pecado, eu não queria voltar para o lamaçal. Então, houve um momento que o diabo botou na minha mente que eu não conseguiria mais. Houve um momento que eu disse para Deus que ia desistir. E o Senhor, ele usou um servo dele e falou para mim, tu disse para mim que tu vai desistir. Tu disse para mim que tu vai parar, mas eu te digo hoje, se tu sair da minha presença hoje, amanhã eu abro tua cova e tu morre. Porque eu te levo, mas eu não permito que Satanás te trague. Então, não é porque eu fui boa, não é porque eu sou boa que Jesus não permitiu que o diabo me matasse. É porque, apesar do pecado que estava habitando dentro de mim, eu não estava tendo força para sair.
E ainda foi um momento que eu encontrei pessoas para me lançar no poço. Pessoas para me empurrar ainda mais. Às vezes veio me acusando de coisas que eu não fiz. E acabou me levando a fazer realmente o que eu não tinha feito ainda. Mas Jesus, Ele me resgatou de novo. Ele não permitiu que eu saísse da presença dEle. Ainda que eu fiquei uns dias como filho pródigo. Mas o Senhor, Ele me encontrou de volta. E o Senhor, Ele me deu tudo novo. Ele me restaurou, Ele me restituiu. O Senhor, Ele dá vida e vida com abundância. A palavra do Senhor diz em João que Ele é o bom pastor. Ele dá a vida dEle pelas ovelhas. Mas Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor, Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E às vezes eu entendi que vai ter luta na minha e na tua vida. Vai ter queda na minha e na tua vida, que Deus não vai permitir ninguém te levantar, não. Sabe por quê? Porque vai vir alguém dizer assim, ó, levantou porque eu ajudei. Só que o Senhor diz na palavra dEle que Ele não divide a glória para ninguém. Então o Senhor, Ele age diferente na minha e na tua vida. O Senhor, Ele tem um propósito diferente. Mas diante de tudo, Ele quer que a gente venha se firmar na rocha dEle. A gente tem que estar firmado, alicerçado. A gente tem que ser como o Líbano. Temos que preocupar em crescer para baixo. Quanto mais a gente desce, mais a gente cresce. Quanto mais a gente desce, mais a gente cresce. Quanto mais a gente agradece, a gente cresce. Quanto mais a gente murmura, a gente vai caindo aos poucos. A gente perde a essência. Mas o Senhor, Ele é aquele Deus que nos dá oportunidade. É o Deus que quando Ele resgata, Ele não quer perder para Satanás. E Jesus, Ele tinha intimidade com João. João, ele adquiriu uma intimidade tão grande com Jesus, que eu acredito que as pessoas ficam até mesmo sem entender. Então não se impressione quando alguém vier diante de você te pedir oração, te pedir ajuda. Sabe por quê? Porque as pessoas veem em você intimidade com Jesus. Porque se as pessoas, às vezes a gente fica, irmão, ora por mim, 6 horas, e a gente acaba virando crente 6 horas. Eu já fui assim. Mas o Senhor, Ele ouve sim a oração do justo. Mas o Senhor, Ele só vai livrar através da oração do justo. Mas a salvação é individual. A salvação é individual porque Ele manda a gente abandonar tudo para servir a Ele. Ele mandou aquele menino rico largar tudo e servir a Ele. Então muitas das vezes a gente não quer largar o pecado. Às vezes a gente não quer largar algo que pra gente tá bom, tá acomodado. A gente tá achando que tá bom, não tá passando nenhuma luta. Então a gente se acomoda, a gente deixa de buscar. E chega um momento que o inimigo, ele vem e nos traga. Mas o Senhor, esta noite, Ele te convida para criar raízes no Senhor. Glória. E tem outra qualidade do Líbano que eu esqueci de falar. Ele, depois que a raiz cresce, que ele começa a crescer, ele pode crescer até 40 metros. E essa árvore era uma árvore rara, mas é a árvore que mais ganhava resistência. Então eu te pergunto, qual tem sido a tua resistência? Qual está sendo a profundidade da tua raiz? Tu está sendo raiz de abóbora, de melancia, ou tu está sendo raiz de palmeira e líbano? Aleluia! Não me responda não, reflita aí. E qual tem sido o grau de intimidade com Jesus? Reflita também, não me responda não, mas responda para Deus. Deus é aquele que fala na palavra dele que aquele que se arrepende deixa, alcança a misericórdia. Talvez você não esteja vivendo em pecado, mas eu aprendi que se a gente não busca o Senhor, a gente está pecando. Porque se a gente passar um dia sem orar, a gente está pecando. Cadê Deus? A gente tem que aprender a dar a primícias para o Senhor. A gente tem que aprender a buscar Deus, não no tempo que a gente estiver no vale, mas a gente tem que buscar enquanto é cedo, para que quando vier o vale, quando vier a luta, a gente venha estar firmado. Essa semana no domingo, como eu falei, eu tinha passado a noite em busca e oração. Quando foi de manhã eu acordei com um bocado de mensagem. Minha cunhada me chamando para ir na casa dela urgente, que ela queria falar comigo. E quando eu cheguei lá, ela me contou que uma certa pessoa chegou lá me procurando porque uma outra pessoa chegou lá falando que eu disse algumas coisas aí a qual eu não falei. Só que eu não temi em momento nenhum, porque a nossa consciência tem que estar limpa.
E a minha estava diante do Senhor, diante de Deus. Se alguém viesse me caluniar antes, eu ficava logo com medo. Ainda que eu tivesse certo, eu tinha medo. Mas no domingo eu não tive medo, não. E a pessoa ainda... Deus tinha me dado sonhos com a cobra que tentava pegar a minha e a minha cunhada. E eu logo entendi no sonho que poderia ser algum laço, para até mesmo que a gente viesse brigar. Eu falei pra ela que era pra gente vigiar, porque eu tive um sonho e não foi um sonho, eu senti como revelação do Senhor. E aí